Boa noite a todos. Vamos estar dando início ao último episódio da nossa série Energiar. Eu vou estar facilitando o evento juntamente com o Túlio, mas antes de passar aí a palavra para o palestrante, né? Só recapitulando que no primeiro episódio nós tivemos como tema IA e os seus impactos na matriz energética global, com o palestrante Leonardo. O episódio 2, o tema foi Cibersegurança para empresas de energia em épocas de IA, com o palestrante William. No episódio 3 tivemos aplicações de IA no mundo da energia com Donato. E hoje nós vamos ter o Marcelo com o tema Desafio na utilização de AI no setor de energia. Antes de passar para o Túlio, que vai estar conduzindo o evento juntamente com o Marcelo, eu gostaria de chamar o Vitor, o coordenador do Repensar, para estar apresentando o movimento. Boa noite, Bruno. Obrigado pela palavra. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade tanto do Marcelo, que gentilmente está aqui para nos trazer seu conhecimento, principalmente aplicado no setor de energia, mas também a todos que estão aqui hoje para poder ouvir e aprender um pouco mais nesse último episódio dessa série que já está deixando saudades, e tem sido bem interessante essa jornada. Gostaria de agradecer a presença de todos. Em primeiro lugar, só queria comentar rapidinho, sobre o repensar em si, porque às vezes as pessoas algumas podem conhecer, mas eu acredito que outras não, né? E o repensar ele nasce, né, ali em 2023. Ele nasceu a partir da iniciativa, né, do fundador, dos fundadores, né, o Márcio Félix e o Alisson, em que buscava-se, né, trazer mais a questão do conhecimento, né, e também, de certa forma, além do conhecimento, influenciar também um pouco políticas públicas no setor de energia, a partir, né, da integração das diferentes fontes de energia, né, ao invés de somente nós sermos, ou como existem outras instituições que atreladas a uma fonte específica de energia, nossa ideia é construir pontes entre as diferentes fontes de energia, né, sabendo que cada um consegue sim ter o seu espaço, consegue sim desenvolver, e nosso setor energético aqui no Brasil também trazer soluções para que a gente consiga a cada dia aprimorá-lo. Ah, nós passamos, né, ano passado, não sei se as pessoas aqui conhecem também a Energy. Ela anualmente ela faz um programa chamado Jovens de Energia, em que 30 jovens são selecionados, do Brasil inteiro são selecionados com equidade de gênero e de regiões. Então, são divididos em equipes, né, cada equipe contendo pelo menos um representante de cada região, em que ao longo desses meses eles têm palestras, têm também capacitações, mas também desenvolvem desafios relacionados a empresas ou a instituições. Temos alguns cases. E ano passado nós entramos com um dos cases, né, dos Jovens de Energia, e foi um tremendo sucesso, né? E a partir disso nós cada vez mais aprimoramos mais a ideia do repensar. No final do ano passado nós lançamos ao mercado lá em Brasília, né, no Youth Energy Summit, que ocorreu no final do ano passado, e desde então a gente vem desenvolvendo as nossas atividades. Esse ano nós abrimos, né, o comitê, que nós, gentilmente, nós, na verdade, nós colocamos o apelido dele de ITS, que é o Comitê de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade, e ele, dentre as suas atividades, ele está trazendo essa série de palestras, de webinars. Uma das suas tarefas, né, trazendo uma das suas atividades, perdão, vem trazendo essa questão dessa série de webinars relacionados à energia, e o setor de inteligência artificial, o setor de energia e a inteligência artificial aplicada nele. Eu gostaria de agradecer novamente, em primeiro lugar, ao Marcelo, mas também ao comitê que tem, com muito afinco, né, produzido esses eventos, e tem sido muito proveitoso, tem sido muito gratificante e enriquecedor, né, relacionado
a questão do conhecimento em si, tanto para nós como repensar, mas também acredito que para todas as pessoas que participaram dos nossos eventos. Muito obrigado, deixo a palavra para o Bruno, para o Túlio. Obrigado, Vitor. Faço a ressalva que o episódio 4 vai ser disponibilizado posteriormente no YouTube. E caso você tenha perdido, né, algum dos episódios, né, dos 3 episódios, eles já estão disponíveis na nossa plataforma. E Túlio, eu passo para você. Obrigado, Bruno. Obrigado, Vitor. Novamente quero agradecer, Marcelo, pelo aceitado aí o convite. A gente já se conhece há um bom tempo, então, quando surgiu aí o tema desses webinários, né? Esses 4 webinários aí que envolvia inteligência artificial, então, na hora eu imaginei que você seria um forte candidato a fazer parte aqui desses webinários pelo conhecimento aí que você vem trazendo de inteligência artificial nos projetos aí da Synapse, né? E antes de você começar, eu só quero falar para o pessoal, os nossos ouvintes aí, que qualquer dúvida ou pergunta pode mandar no chat, tá olhando no chat aqui, e aí após a apresentação do Marcelo, a gente pode fazer as perguntas aí que vocês mandaram, tá ok? Então, Marcelo, pode começar aí. E obrigado, Túlio, Bruno, Vitor, pelo convite, né? Estou honrado aqui da gente apresentar nossa visão aqui em relação à utilização de inteligência artificial aqui, principalmente no setor de energia, né? Eu vou começar. Vocês estão vendo, tá vendo, né? Sim. Aqui. Bom, vou começar um pouquinho falando de mim. Sou Marcelo Pellegrini, sou engenheiro eletricista, mestre e doutor em sistemas de potência pela Universidade de São Paulo. Trabalhei bastante tempo aí na parte de pesquisa lá na USP, né? Trabalhei também num órgão regulador, na Arcesp aqui de São Paulo. E em 2008, nós e um grupo de professores e pesquisadores saímos para montar a Synapses, que é uma empresa que usa a inteligência analítica de dados para transformar o setor de energia, né? Nós trabalhamos com projetos de P&D e inovação, fizemos desde mais de 100 projetos de P&D e inovação, mas consultoria também para as empresas. E com isso nós desenvolvemos uma série de metodologias que são automatizadas em softwares para resolver e trazer soluções de engenharia para o setor, principalmente o setor de distribuição, não só distribuição, mas também bastante focado na questão da distribuição de energia. Nós ficamos aqui em São Paulo, desde 2008, né, desenvolvemos uma série de projetos, temos uma equipe de mais ou menos umas 50 pessoas. E clientes em todo o Brasil, todas as distribuidoras são nossos clientes, né, utilizam nossos produtos, mas também já trabalhamos com geração, transmissão e uma série de consultorias que a gente fez para organismos internacionais. Nosso foco de interesse é bastante amplo, né, para todas as áreas da distribuição principalmente, mas planejamento, qualidade de energia, redes inteligentes, softwares para análise de redes, né, regulação e agora também olhando bastante como que a orquestração dos recursos energéticos distribuídos, os REDs, né, somente GD, mobilidade elétrica, armazenagem, como que isso interfere dentro do sistema elétrico, desde aí a cadeia da transmissão, geração, até a distribuição. Aqui nós vamos fazer uma seguinte agenda, né? Falar um pouquinho sobre conceitos gerais de inteligência artificial, né? Aplicações, impactos na força de trabalho, perspectivas dos desafios e as aplicações do setor elétrico que a gente entende um pequeno recorte, né? E como que a gente tem trabalhado nisso aqui nas Synapses, nos projetos com os nossos clientes, usando essas novas ferramentas. Não tão novas assim, né? Eu lembro que quando eu comecei o mestrado, há uns quase 30 anos atrás, né? Já tinha uma matéria lá de processos de otimização ou de inteligência artificial, né? Que a gente começava a estudar redes neurais, né? Mas o que é uma inteligência artificial, né? Como começa, né? Na verdade, é
uma técnica que máquinas que possam imitar como que funciona o comportamento, o pensamento humano, né? E isso vem uma série de subcamadas em cima disso. Por exemplo, aprendizado de máquina, ou machine learning, né? É um subconjunto dessa grande área da inteligência artificial que usa bastante métodos estatísticos, né? Para que você possa... as máquinas conseguem aprender e controlar e melhorar a sua experiência de dar respostas, né? Com a experiência que ela adquire ao longo do tempo desse treinamento. O Deep Learning já é uma outra, um subconjunto ainda do aprendizado de máquina, de Machine Learning, que torna você com rede neural, vou falar um pouquinho de rede neural, né? Mas rede neural é grande, é o que move toda essa parte, né? E você com Deep Learning, com redes neurais de múltiplas camadas, consegue fazer processos mais avançados de você, da máquina conseguir aprender com a experiência. E a generativa, que são os modelos transformadores, ele é um tipo de modelo de Deep Learning que é muito mais fácil de você lidar, né? Você não precisa mais fazer tantas programações, você usa os grandes modelos de linguagem natural, e esse tipo de generativa que alimenta o ChatGPT, para que você consiga interagir e, de forma mais fácil, entender como que a inteligência artificial, o modelo de machine learning está trabalhando e como ele interage contigo dando respostas que são respostas mais naturais nas linguagens que a gente consegue entender, seja de vídeo, seja de texto, seja de som. Então, a mais afeta aos sentidos humanos, né? E como que a gente chegou até aqui, né? Então, as primeiras tentativas de entender como que um neurônio funciona, primeiro sozinho, né? E tentar reproduzir isso através de processos de máquina, vem com o começo da computação, né? Em 1943, com um modelo computacional, né, que simulava um neurônio para decisões simples, né? Quer dizer, entradas binárias, pesos fixos. Em 57 a gente tem o perceptron, que provou que a gente colocava, aí já coloca entradas variáveis, pesos variáveis também, e que aí ele pode aprender a partir das entradas e dos pesos que você coloca, a partir de dados específicos, né, e trazer as respostas. Vem evoluindo, por exemplo, o percepção multicamadas, que é a base da aprendizagem profunda, quer dizer, a rede neural, onde os neurônios interagem com os outros através de pesos estatísticos, né? Então são as primeiras reproduções aí de sinapses, por isso o nome da nossa empresa, né? De sinapses, que são as ligações que existem entre os neurônios para poder fazer um processo de aprendizado, né? Então, com isso, em 89, temos as redes neurais convolucionais, onde você conseguia através desse processo, isso utilizando, por exemplo, em reconhecimento de imagens, né? Tratamento de imagens também, você conseguir treinar essa rede aí neural de vários neurônios interagindo entre si, recebendo dados e eles mesmos decidindo os pesos que cada um tem para você ter o aprendizado depois da saída, né? Então, uma rede neural, você precisa treinar ela primeiro para que ela aprenda, para que depois, a partir do treinamento com uma série de dados, você consiga depois, a partir de dados novos, que ela te dê respostas coerentes com aquele treinamento que ela foi feita, né? Então, a rede neural convolucional se tornou possível aí treinar redes com hardware limitados, hardware daquela época ainda, né? E aí, com isso, você conseguia ter já aplicações em tempo real para isso, né? E de lá até aqui teve uma série de evolução grande, mas vamos passar agora para da última década, né? Que, por exemplo, em 2012, a LexNet provou que redes com deep learning, né, com múltiplas camadas, mais aceleração, quer dizer, os hardwares que aceleram, né, as unidades de interface gráfica, de processamento gráfico, mais a grande quantidade de dados Big Data, né? Ele superava métodos clássicos, né? Foi um rompimento aqui, principalmente da visão computacional. E aí falou, poxa, isso é uma coisa que então Deep Learning pode ser usado em muito mais áreas, né? E em 2017 veio o que se chama de Transformer, que são mecanismos de se organizar as redes de Deep Learning com mecanismos de atenção, paralelização de sequências, que é o fundamento desses modelos de linguagem.
dos quais o GPT é o mais conhecido, né? Que é um modelo transformer generativo pré-treinado, que apresentou o conceito de pré-treino, quer dizer, são máquinas e máquinas, data centers, com múltiplos dados, por exemplo, se o Google reúne coisas, o conceito de treinamento, né, desses transformers, é com uma base de dados muito grande, larga escala, e tem o Fine-Tuning, né, que já inaugura a era das linguagens naturais. O ChatGPT é a interface de linguagem natural para o GPT, que tem uma interface amigável, que você consegue conversar e ir refinando as suas respostas, inclusive do que você necessita, né? Um comportamento mais natural. E nós vivemos aí, nos últimos 2 anos, o Reasoning, que é o modelo A3 do GPT, é isso, onde ele, a partir da pergunta que você faz, ele monta uma estratégia própria para poder responder a partir dos seus treinamentos que tiveram. Pode fazer buscas externas também, cálculos, e aí ele responde. Tá? Demora um pouco mais, mas te dá respostas um pouco mais elaboradas, onde você vai interagindo com esse modelo para isso. Em 2025 é uma questão de rompimento quer dizer, o DeepSeek ele traz maneiras diferentes de usar os hardwares para isso. Então, com o mesmo potencial computacional, você consegue fazer muito mais coisas, né? Então, isso dá um processo de otimização aí que tem uma ordem de razão aí para você treinar os modelos de linguagem natural. Bom, e como são as aplicações, né, dos modelos de machine learning, deep learning e a generativa, né? Você pode dividir em 2 grandes tipos, né? As grandes aplicações horizontais, por exemplo, todas essas que a gente vê aí nos modelos que a gente utiliza, GPT, Gemini, Copilot, cada empresa tem o seu Grok, cada empresa tem a sua, né? Resolve o mesmo tipo de tarefa para vários tipos de setores, né? Por exemplo, geração de conteúdos, análise de imagens, geração de imagens, né? Marketing para isso, suporte, tradução, design, pilotos, e aquelas que são aplicações verticais, né? Que acho que é um nicho que a gente, no setor de energia, tem que trabalhar bastante, que para um domínio específico, as regras de negócio, por exemplo, do setor de distribuição, setor da transmissão, ou gestão de ativos para transmissão, ou operação para distribuição, né? Que tem as suas regras, e aí vocês podem treinar modelos específicos para isso. Então, pode ser utilizado em finanças, saúde, jurídico e energia, né? Em termos de algoritmos, processos que estão envolvidos nas empresas de energia. Depois, o impacto no mercado de trabalho, né? Quer dizer, como que as empresas têm começado a utilizar. Já tem uma gama muito grande de empresas que começam a utilizar inteligência artificial no seu dia a dia, que ganham vantagens competitivas. Nós temos, assim, não só startups, mas empresas de todo porte fazendo isso, né? Em torno de 90%, que são pesquisas feitas com pessoas que trabalham em empresas, que entendem que precisam se qualificar, entender mais a tecnologia, se requalificar, enxergam ganho imenso em produtividade, mas que ainda estão começando na automatização de tarefas e no vislumbre da eficiência nos seus processos ainda na utilização. Isso aqui é o que ainda está na infância da utilização, já vem bastante potencial, mas ainda está começando a utilizar. E aqui a gente vê uma gama de profissões, ou de tarefas, ou de funções que podem existir e habilidades que têm que ser tidas. Isso não só no setor de energia, mas para qualquer um que vai utilizar a inteligência artificial. O primeiro é o engenheiro de prompt, né, o agente de prompt, que é o que sabe fazer as perguntas certas. Tá? Quer dizer, sabe pegar uma resposta que às vezes é genérica e saber refiná-la para você ter uma resposta mais assertiva com isso, ou treinar os agentes em cima disso também, os agentes específicos que vão trabalhar nos vários processos de forma autônoma para isso, para melhorar a qualidade de resposta desses modelos que foram pré-treinados, né? Isso é bastante importante. É o cara que tem a visão do negócio e a visão crítica do que está sendo respondido, tá? Isso é bastante importante. A inteligência artificial, ela pode alucinar, quer dizer, dar respostas que não são coerentes. E você precisa ter criticidade para entender que aquela resposta, ela, a partir da sua experiência, a partir do seu conhecimento também, ela está adequada ou não, e você corrigir também e fazendo o refinamento e o treinamento da IA. Você tem um arquiteto de IA, quer dizer, um arquiteto de sistemas, como que eu utilizo os vários tipos de inteligência artificial,
dentro de uma arquitetura que eu possa colocar isso de uma forma computacional. É um processo que pode ser totalmente automatizado com IA, mas quais modelos que eu uso, que agentes, que tipos de processo que eu uso. Então, alguém muito ligado nas tecnologias da própria inteligência artificial para poder orquestrá-las de várias formas, tá? E a governança disso também, cuidar de como que elas vão se interagir entre si. Uma coisa muito importante é a questão dos dados, né? É aquela mesma questão, é uma máquina, os dados que entram, se foram treinados com uma certa quantidade de dados, ela vai responder em função daquilo, né? Então, o curador é uma função bastante importante para assegurar que o conteúdo que você usou para o treino, para avaliação, né, ele seja relevante. Então, assim, o cientista de dados aí que garante essa fidedignidade dos dados é muito importante para isso. E também o avaliador de segurança, né? Quer dizer, tem toda uma parte, vocês já não aparece cibersegurança, então olhem daquela lá, mas isso é bastante importante, a questão da segurança. E também da avaliação de viés, né? Será, como que está sendo, qual que é o viés cognitivo que está tendo dentro dessa IA, se tem conteúdo nocivo, inseguro, né? A questão da parte ética também da questão. Então é outra função bastante importante, e essas funções vão crescer dentro de qualquer empresa que comece a utilizar inteligência artificial. E como que você consegue usar isso, né? Você vai aplicar isso dentro do seu processo, do seu produto, da sua empresa, ou de criar um produto novo. Basicamente, você pode usar os modelos pré-treinados que você já tem, né? Que é pagamento por token, e você vem essa questão dos tokens diminuindo o custo dia a dia, tá? Para desenvolver ou aperfeiçoar produtos existentes, ou você desenvolver seu próprio modelo de LLM aplicado numa aplicação específica, e aí você utiliza o poder computacional também com aluguel dessa capacidade bruta, tá? E aqui tem uma estatística aí que se diz que cada $1 investido em tecnologia você ganha aí em retorno de investimento de 3,7, né? Uma métrica que tem aqui. Hoje, então, e nós estamos só no começo da inteligência artificial, né? Só no começo do processo, né? Esses nossos modelos de LLM, GPT 3,5, 4,5, eles têm de 1,8 a 2 teras, né? Podendo chegar aqui, estamos tentando os modelos de raciocínio mais geral aqui, em modelos de 10 tera, mas o modelo de interação do ser humano tem 100 tera. E espera-se que consiga chegar a isso lá para o final dessa década. Então é uma coisa que está escalonando muito rápido. E isso exige, como vocês já viram, assim, esses data centers aqui são de 100 megawatts ou mais para treinamento das IAs generativas, da utilização um pouco menos, mas o treinamento são data centers extremos, que consomem muita energia. E dali para frente, rumo aos modelos de ultradenso que podem superar, inclusive, a capacidade humana de pensar, né? Na verdade, é até a questão de que as próprias inteligências artificiais podem começar, a partir disso, né, a treinar outras inteligências artificiais também, ela mesma se começar a se replicar, né? E pensa que assim, o quanto nós evoluímos aí nos últimos anos pela capacidade de transmissão de conhecimento entre os seres humanos, né? E com as IAs, com essa capacidade de poder de processamento, trabalhando em conjunto, orquestradas também, uma capacidade de processamento igual do cérebro humano, como que elas poderiam se orquestrar também em relação a ter o que eles chamam de inteligência inteligência artificial geral, né? Que poderiam treinar outras inteligências artificiais e automatizar uma série de processos. E aí vem a infraestrutura que precisa acompanhar esse desenvolvimento, né? Se há um uso cada vez maior em todos os campos, também o número de data centers, e isso exige energia. Então nós temos um desafio para o setor de energia muito grande em relação a planejar a expansão do sistema em todos os itens, né? Na geração, na transmissão, na distribuição, explorar novas fontes de geração e onde alocar adequadamente os data centers, né? E o cenário futuro vai ser isso, quer dizer, como nós podemos estar a IA colaborativa, quer dizer, ela amplia capacidades, mas pode ela, em vez de ela tomar as decisões, né, garantir que os humanos também estejam
no loop da maioria das decisões. Nós não estamos falando aqui, mas a robótica física ela tem evoluído muito também. Então, a combinação de robótica física com IA dentro pode substituir muitas funções que os seres humanos, em lugares perigosos, por exemplo, né, de seres humanos. Se fala muito em soldados, mas pensa assim, em eletricistas que poderiam trabalhar como robôs com IA embutida, né, na rede. Poderia ser, ou em fábricas totalmente automatizadas, né? E o futuro, essa superinteligência que eu já falei, né? Interespecializada, talvez não geral, mas especializada em cada campo seu, com domínio, com uma performance maior do que um ser humano comum, mas uma orquestração de vários humanos em tarefas específicas. E aí nós temos grandes riscos, né? Primeiro são a dependência de sistemas proprietários. Esses itens estão todos, muitos dos modelos de LLM, os tokens, foram desenvolvidos em vários países, por exemplo, nos Estados Unidos, e a gente, como Brasil, deveria também pensar e ter uma estratégia da gente ter nossos modelos também. A gente sempre pode ter. Nós estamos vendo aqui essas guerras globais para todo lado, tarifas para cá, para lá, a recomposição geopolítica, né? E isso, nós não podemos ficar numa dependência tão grande da tecnologia. É importante que a gente consiga desenvolver modelos proprietários também nossos, tá? Assim como redes sociais, existem dilemas éticos grandes também, concentração de poder, então tem coisa bastante a se discutir aí, como que a gente pode controlar também as IAs, né? Olhar se os viés dessas próprias IAs, dependendo como elas foram treinadas, as nações elas vão trazer. E a questão, quer dizer, isso aqui traz, e aqui o trabalho, se na Revolução Industrial a gente tirou com a automação na indústria, se houve uma diminuição bastante grande em relação aos que a gente chama de blue collars, né? Os trabalhos intelectuais, eles começam vai sofrer com IA a mesma coisa que sofreram com a automação na indústria, os white collars, que a gente chama colarinho branco, né? Trabalhos intelectuais. Então há toda uma cidade de requalificação em massa da população que trabalha nesse tipo que trabalha nas empresas para isso, tá? Então, existe uma importância muito grande de planejar a expansão, a utilização das tecnologias para garantir que esse futuro seja sustentável. Nós temos que começar a pensar em como organizar isso e não só ficar a reboque da tecnologia e entender que não vai ser só deixando sem nenhum tipo de supervisão, regulação ou discussão ética, podemos ter problemas grandes no futuro. Mas aí tem alguns filósofos, fiz alguns cursos já de filósofos que ficam pensando como que uma sociedade hiper automatizada com inteligência artificial, como que ela deveria evoluir, quais são os dilemas éticos que tem, como que a gente deveria pensar em como orquestrar isso para garantir que isso seja utilizado para um futuro sustentável para toda a população, não somente para uma pequena casta de pessoas. No setor elétrico, como que a gente vê essa questão do uso da inteligência artificial, olhando de modo mais imediato, né? Tanto em dados, né, como que a gente faz análise de qualidade de dados, processamento, quanto em modelos de previsão para antecipação de carga, geração renovável, falha de ativos, que é uma coisa muito importante para diminuição, e como a IA generativa pode ajudar a gente na interação com os clientes ou com a gente treinamentos, né? Fazer planos de manutenção, fazer uma série de coisas. Em dados, por exemplo, nós também passamos no setor elétrico por um processo de digitalização muito intenso, né? Agora mesmo, nós temos uma diretriz de AMI, né, de medidores inteligentes que vão trazer informações tanto da rede quanto do consumo dos clientes em tempo real. E em 10 anos nós devemos fazer ou até menos, fazer uma mudança toda dos medidores para isso. Sensores, trabalhamos aqui com utilização de dados de sensores que vão ficando cada vez mais baratos, sensoriamento de equipamentos, sensoriamento de redes, né? Recursos energéticos distribuídos que hoje você vê em tempo real, como que um gerador, uma armazenagem ou um carro está se comportando, né? E que pode trazer essa informação aqui para a gente trabalhar melhor os processos de uso. Isso já tem, assim, petabytes de informação, né? Já são não mais gigabytes de informação de telemetria para isso. E como que a gente não tem jeito, nós temos uma capacidade de interpretar
e tirar insights todo esse volume de dados. E nisso, a inteligência artificial pode nos ajudar bastante na preparação desses dados, na validação deles, no tratamento dessas informações e também em como que isso pode gerar insights para o que é necessário ser feito, como processo de manutenção, otimização de investimentos e outras coisas. Por exemplo, nós temos aqui a CCE trabalhando com o mercado, a ANEEL com os processos regulatórios, as informações das empresas todas, de ativos, né, a PE olhando o futuro, o NS com as operações em tempo real, e todas as informações que eu tenho da rede, por exemplo, de BDGD, BDIT, os sistemas de medição inteligente, e esses dados todos orquestrados numa base rica, preparada para várias utilizações, né, que tenha tratamento, correções, validação e governança desses dados, é uma coisa bastante importante para a gente poder aí usar realmente a curadoria de dados para depois fazer a aplicação de uma IA que te dê insights em cima de todas essas informações. Na questão de previsões, né, com esse monte de informações que você tem e agregando dados exógenos também, nós podemos fazer simulações de cenários e transformar isso em ferramentas estratégicas para antecipar desafios e oportunidades, né? Então, precisamos saber quais são as perguntas do negócio que você acha relevante. Por exemplo, como que eu vou prever a carga de amanhã para que eu possa otimizar o meu processo de compra de energia do curto prazo, por exemplo, para comercializadoras, né? Ou na preparação dos dados, olha, os dados brutos que vêm daqueles sensores todos, eles têm que passar por uma série de filtros, outliers, né? Tratar imputação de faltantes para que você tenha dados confiáveis para poder fazer insights disso. Os algoritmos que podem ser treinados e validados, né, através de ajustes de parâmetros, para enxergar padrões, por exemplo, de consumo, padrões de falhas de ativo, né, e aí entender como que você pode corrigir isso em campo. Depois a parte de implantação e feedback. Vamos colocar o modelo em produção, ver como que ele age, monitorar os resultados e retreinar para que ele possa realmente se reaprender. Por exemplo, ter previsões mais assertivas, ou também para gerar planos de manutenção, mas entender como que aquele ativo vai se comportar e qual que vai ser, como que ele dá os sinais de momentos de falha a partir do funcionamento que você fez, né? Então, até aqui, algumas aplicações que a gente colocou de previsão de demanda, né, para compra de energia, clima, por exemplo, para você antecipar, por exemplo, os dados de clima também, de meteorologia, né? Um evento extremo que está vindo, como que eu posso me antecipar a isso, alocar minhas equipes e aí diminuir os impactos que vai ter na sociedade, tá? Os veículos, que vão ser algumas cargas que vão estar rodando por toda a cidade, como que eu vou saber qual que é a hora que eles vão carregar, né? Então, onde eu vou focar, onde vai ser as maiores demandas, quais são os locais, eu tenho que planejar a rede para isso e tenho que ver quais são as ações, por exemplo, que eu possa conversar com os veículos também, para que ele possa carregar nos horários onde a rede estiver com mais geração distribuída, por exemplo, ou onde haja um menor estresse, ou onde a energia pode ser mais barata, né? Para não gastar tanto em expansão de rede. Então, a gente já vê aqui startups trabalhando nessa questão tive agora nos Estados Unidos há 3 meses atrás, foi em fevereiro, a gente viu a série de startups já fazendo projeto piloto de smart charging, orquestrando ali o carregamento dos veículos com a disponibilidade que a rede da concessionária tem, né? E trabalhando com isso para a concessionária para que você tenha uma inserção melhor do processo de carregamento dentro do sistema e economizando aí investimentos que podem ficar ociosos durante uma boa parte do dia, né? E aí a generativa na questão de campo, né? Como que a gente pode falar melhor com o pessoal de campo para que eles tomem decisões ali de manutenção, de como que operar determinado tipo de equipamento também, né? Resultando em menos visitas que possam de repetição para isso, né? Em menor tempo dos equipamentos parados. No centro de operação, né, quer dizer, toda a informação que eu tenho em telemetria em tempo real do que está acontecendo, onde você pode, os próprios sistemas aí podem tomar decisões de reconfiguração de rede, como um exemplo que a gente vai mostrar que a gente fez, né? Ou diagnósticos mais rápidos também, sem você precisar ampliar a equipe supervisionando do que está acontecendo ali na operação do sistema. E toda a parte de relacionamento com o cliente, que é uma coisa
em termos de contas, de dúvidas, de pedido de serviços, né? Religações, aprovação de projetos, aprovação de... A gente está trabalhando nisso agora, né? Aprovação de projetos de geração distribuída ou de uma nova carga, né? E como que eu posso usar a IA generativa para ter menos atrito nesse relacionamento, né? Ser mais rápido no atendimento, mais assertivo também, né? Reduzindo aí o retrabalho, reduzindo inclusive as interações, ter interações mais naturais aí com os clientes para isso. Aqui a gente tem trabalhado em alguns pontos disso, né? Já isso, mas a gente vislumbra uma série de utilizações futuras também. Melhoria de processos, por exemplo. A gente tem trabalhado bastante utilização de agentes robotizados para que você tenha, por exemplo, no processo de preparação de dados, né? Que algumas empresas levavam semanas para que você faça rotinas de importação, correção, análise das redes para poder fazer estudos de planejamento, né, gerar relatórios de diagnósticos. A gente tem processos de robotização que utiliza algoritmos ali de correção, usando machine learning, que reduz esse tempo de trabalho, como eu falei, de semanas para horas em relação a esse processo, liberando as equipes de planejadores a trabalhar não no processo de preparação de dados, mas no processo de análise do que aconteceu com o diagnóstico que já foi feito e as soluções que possam ser feitas. Mas estamos indo além também com o que a gente chama de projeto de Planalto, que nós temos com a Copel, que é para automatizar todo esse ciclo aí a partir desde a preparação de redes, o diagnóstico, até o portfólio priorizado de obras, e utiliza modelos de previsão de mercado, de recursos distribuídos também, para decidir num determinado ponto que tem uma restrição técnica, qual que seria a melhor obra para ser colocada ali, né? Ainda com obras padronizadas e pré-definidas, mas que necessitam depois de uma aprovação dos planejadores, mas já vislumbrando o futuro, como a gente pode usar a inteligência artificial disso para olhar uma obra um pouco mais complexa, que exija um pouco mais de interações, tá? E uma coisa que a gente tem também é a avaliação da capacidade da rede, né, sem obras, de receber veículos elétricos, receber novas cargas, receber geração distribuída. O próprio Smart Grid, a gente tem um módulo de planejamento e reconfiguração de rede que pode te otimizar topologicamente a rede para que você tenha uma melhor confiabilidade ou menores perdas técnicas também. Nós implantamos agora mesmo numa empresa de distribuição. E em tempo real, por exemplo, a gente tem uma função aqui, como eu já dei de exemplos, né? Que acoplado ao sistema de operação, isso tem funções também em outros sistemas, né? Mas que a partir de um defeito que você tem na rede, analisa quais que são os recursos de configuração que tem na rede, define quais são as chaves que podem ser manobradas automaticamente e isola o defeito e informa a equipe que a equipe tem que ir lá atender naquele trecho para fazer depois a recomposição da rede, né? Isso minimiza muito o tempo de restabelecimento do fornecimento. E a gente pensa aqui numa série de ondas e utilizações futuras, por exemplo, né? Trabalhar mais os modelos preditivos, né? Para antecipar folhas, sobrecargas em ativos. A gente está trabalhando aqui no modelo de análise de pós-operação, quer dizer, quando um sistema de proteção atua, né? O jeito dele atuar, será que ele atuou de forma correta? Será que os ajustes pré-setados eles atuaram e estavam adequados? E isso hoje tem uma equipe de pós-operação que fica analisando isso. Nós estamos montando um modelo usando machine learning para fazer essa análise automática, tá? Otimizadores baseados em deep learning para coordenar a orquestração desses recursos distribuídos, armazenagem com GD, com veículos, com cargas, né? Assistentes de linguagem natural para a gente acelerar a questão dos relatórios, suporte técnico. Nós temos uma experiência aqui do suporte técnico da nossa própria ferramenta, utilizando modelos generativos, né? As plataformas mesmo de projeção para a projeção do mercado e o uso dos recursos distribuídos, onde que eles vão se localizar. E a gente produz muitos dashboards. Eu
Eu conversei outro dia com uma empresa que falou, olha, eu tenho 10 dashboards aqui, eu já não consigo mais analisá-los de tanta informação que vem, estão bem organizados. O que eu preciso fazer agora? Trabalhar com modelos de linguagem natural acoplados a esses dashboards para que ele me dê os insights. Que fale, olha, por que num ativo aconteceu isso e aquilo, nós temos que ter um modelo que eu possa perguntar para ele, olha, onde estão os meus maiores gargalos, né? Ou que ele te entregue, sem se você precisar perguntar, mas olha, todo dia ou todo mês me entregue um relatório quais são os pontos mais específicos que eu tenho que ver a partir de todas as informações que eu já construí, né? E aí isso me dá insights para a decisão. E sugira, inclusive, decisões que possam ser tomadas onde que isso possa ser validado por aquele que eu chamei do engenheiro de prompt, né? E aqui é interessante, só para finalizar, de uma pesquisa que nós fizemos numa empresa, que não por acaso é assinado, tá? Que está começando, tem processos aí de projetos de desenvolvimento de software, processos administrativos também, processos de elaboração de propostas para consultoria, né? E que tem uma equipe relativamente jovem, né? A maior parte está abaixo de 30, de 40, 30, 35 anos, né? Em vários tipos de áreas. E como que foi a utilização e nós não temos ainda uma estratégia uma estratégia de uso nos produtos, mas uma estratégia de uso das pessoas usando IA nos seus processos internos, né? Mas a gente vê que mesmo assim, uma boa parte já usa ChatGPT, ou Copilot, ou outros, né? Nas vários tipos de atividade, mas principalmente em desenvolvimento de software, em código, tá? E utiliza de forma bastante frequente, mais do que 4 vezes por semana, pelo menos mais de 50% das pessoas, tá? E que já vem que a produtividade tem aumentado, apesar do conhecimento ainda não ser o ideal. Quer dizer, nível 4 é um nível de produtividade que ela percebe que tem uma produtividade mais alta, usando inteligência artificial nos seus processos do dia a dia, mas que está com níveis 1, 2 ou 3, são níveis baixos de conhecimento ainda de IA. E a gente perguntou, se você tivesse capacitação para isso, né? Quer dizer, muitos acham que poderiam ter um ganho muito maior e os interesses dos temas aí. A gente conclui com isso, que a adoção já é alta, né? Tem lugares ainda que não usam muito, mas o conhecimento ainda é pouco moderado, né? Está na metade aí, que ainda é um uso superficial, mas que percebe que vai ter um ganho de produtividade muito alto se treinamentos mais focados em análise de dados, geração de código, poderia levar para isso, essa informação. E a gente está pensando aqui, por exemplo, em fazer programas de capacitação, de dizer quais são as áreas melhor para a gente poder fazer isso. Quer dizer, como incorporar melhor isso no dia a dia da empresa, tá? Requisitos o quê? Bom, só para terminar aqui, né? Tentando fazer um apanhado de tudo que a gente falou, que a inteligência artificial é essencial em muitas tarefas, estamos só no início da descoberta do potencial. Principalmente no setor de energia, tem um potencial de ganho, eu diria exponencial mesmo, na melhoria de processos de planejamento, operação, gestão de ativos, relacionamento com o cliente. Isso olhando para um pouco talvez mais focado em distribuição, mas transmissão e comercialização e geração também. E as empresas precisam se concentrar de energia, ou que usam isso de forma geral, treinar sua força de trabalho no entendimento do negócio. Na verdade, quando a gente fala isso, não, temos que entender mais IA, não, temos que entender mais do negócio para que eu possa usar a IA de forma mais melhor, né? Porque a IA vai ser um instrumento, é um braço, são outros braços que você tem para fazer coisas. Mas quem entende o negócio é a empresa, quer dizer, a força de trabalho tem que entender muito mais do negócio para usar a IA no seu proveito, tá? Tarefas repetitivas, modelos de tomar decisão, usar a IA para isso, né? Quer dizer, para eliminar o que for de tarefas repetitivas e para construir modelos de tomar decisão que sejam melhores, tá? E para isso nós precisamos de mais trabalhar aí as pessoas no que elas têm de melhor. E isso o Brasil é bastante, vamos dizer, privilegiado, eu diria, nisso, né? Levar um nível de conhecimento das pessoas, nós temos um potencial muito grande de pessoas que têm um pensamento criativo, o Brasil é muito criativo, né? E crítico também, né? Tem que ser um pensamento criativo e crítico, né? Essas duas coisas têm que ser trabalhadas dentro da força de trabalho das pessoas para a gente consiga
utilizar de forma melhor a inteligência artificial. E a outra coisa, que é o desafio aí para o setor de energia como um todo, né? Quer dizer, esse alto consumo energético dos data centers é o desafio na expansão da infraestrutura. Aí é todos os itens, né? Geração, transmissão, distribuição. A gente conversa bastante com as empresas. Elas estão, assim, mesmo na distribuição, mas na transmissão nós já vemos aí obras estão sendo feitas na rede básica para liberar espaço para data centers, e muitas delas têm, somente na questão do planejamento da alta tensão, a localização dos data centers, onde que deve ser colocado, e nós não temos só data centers que são flat, nós temos data centers que mudam curvas de carga, então tem que entender melhor como funciona essa carga, mas é um desafio muito grande, e o Brasil nesse ponto é privilegiado porque nossa geração é renovável, então a gente também não vai contribuir para mudanças climáticas se a gente localizar mais data centers no Brasil e investir mais em energia renovável. Era isso, espero ter contribuído com vocês com nossos exemplos e nossa visão, e fico aberto aqui para as perguntas. Marcelo, parabéns aí pela apresentação, acho que foi uma aula aí, passou por diversos temas, né, da inteligência artificial, inclusive os seus desafios, né, que envolvem alguns pontos. E eu vou passar aqui para a primeira pergunta que foi feita no chat. É o seguinte, é do Cristiano da Silva Palma. Ele pergunta assim, não tem a ver com inteligência artificial, mas é uma pergunta para você. Marcelo, vocês prestam consultoria para encontrar viabilidade de energia para ondas na zona ZEE, desculpa, para geração de energia elétrica? E há projetos de consultoria para energia nuclear? Não sei se eu entendi, zonas ZE zona... Acho que é aquela zona no mar ali, né? Imagino que seja isso. A zona... tá, para eólica offshore? Eu acredito que seja zona econômica exclusiva. Zona econômica exclusiva, tá, entendi. Não, olha, a gente não está trabalhando com isso, tá? Mas, enfim, o que a gente tem trabalhado bastante nem energia nuclear, né? A gente tem algumas empresas, acho que parceiras nossas, que poderiam ajudar nisso, tá? São temas bastante de fronteira aí, né? Nós temos energia nuclear, a questão. A energia nuclear tem uma questão que é monopólio ainda natural do Estado, né? Mas, assim, tem em países onde isso não existe a tecnologia de pequenos reatores também, tá, tentando despontar aí, né? É algo que a gente tem que... Seria interessante, porque nós temos uma indústria nuclear aqui, nós temos 2 grandes usinas e capacidade no Brasil de fazer um enriquecimento para usos para essas usinas, de baixo enriquecimento para fins de geração de energia elétrica, né? Bruno, Vitor, terem alguma pergunta? Eu não tenho no momento, mas, né, caso alguém tenha interesse em fazer, você pode abrir, né, o microfone e perguntar, né? Tem bastante gente ainda na chamada, para dar liberdade ao pessoal perguntar. Então, enquanto o pessoal pensa na pergunta, eu vou fazer algumas minhas aqui. Ok, vamos lá. Marcelo, como a gente vê aí, para essas IAs, né, esse uso de IA, o consumo de energia é bem elevado, né? Você imagina que as companhias elas vão estar preparadas para criar uma infraestrutura própria para mover esses servidores aí que vão executar essas inteligências artificiais, ou ainda ela vai depender dessas nuvens AWS, por exemplo, essas nuvens estrangeiras aí? Como você vê isso? Olha, você tem 2 linhas aí em cima disso, né? A tendência é você não ter infraestruturas próprias, porque isso, quer dizer, um data center, ele exige toda uma governança em cima dele, em termos das
da utilização das placas, dos backups que você tem. Então é quase como um negócio próprio, né? Um negócio próprio. Você pode eventualmente você ter, não as empresas de energia específica, né? Mas as empresas concessionárias, como a gente conhece hoje, mas talvez elas possam entrar em braços. Todas essas empresas de energia hoje, todas elas, né? Os grandes grupos, né? Energia, SPFL, EDP, Enel, né? Copel, todos eles têm uma empresa de energia, de serviços associada. Talvez um negócio, já que elas também têm um negócio de geração de energia, e energia é o principal insumo, né? Tem conhecimento também de como você tratar a conexão da rede com a infraestrutura. Elas poderiam entrar no negócio de construção de data centers, ou se associar a outras empresas que constroem data centers também, né? Para prover energia e ser meio sócia disso, mas aí não seria específico para uso nos seus processos internos, mas sim para uso de toda a cadeia produtiva, né? De todas as indústrias que vão utilizar data centers, tá? Mas os data centers vão ser assim, nós temos, todas as empresas de norte a sul do Brasil a gente vê a consulta por data centers e aí tem todo tipo, né? Tem os de médio porte, até 20, 30 megawatts, tem os de 100 megawatts, tem que passam de 100 centenas de megawatts também, hiper data centers, que precisam de usinas específicas para serem alimentadas também, tá? Ok. O Matheus, acho que quer fazer uma pergunta. Matheus? Isso. Estão me ouvindo? Alô? Sim. Tudo bom, Marcelo? Boa noite. Muito obrigado pela palestra. Eu acho que é um conteúdo super pertinente. Inclusive, relativamente casa com um trabalho que eu estou fazendo agora. E aí, minha pergunta vai muito nessa perspectiva. Você passou por algumas informações e dados relacionados ao uso de IA e a eficiência desse uso, certo? Pelas pessoas. Se você pudesse listar quais são os principais desafios e oportunidades de capacitação dos profissionais que trabalham com energia dentro do ambiente de IA, o que é que você consideraria, né, do ponto de vista do que é mais importante e do que é mais crítico? Eu diria que primeiro você tem que entender, são múltiplas tecnologias. A gente tem as mais assim pensadas, né, com interfaces do ChatGPT, mas eu diria que você tem que entender como que primeiro é isso, né? Como que você, como pessoas de capacitação, como que você consegue capacitar em termos de como os modelos eles funcionam e como que eu consigo fazer interação com eles, quer dizer, como que eles, na verdade, entender como que eles pensam para isso, né? E no que eu posso usar. E aí olhar como que eu posso orquestrar esse tipo de agentes dentro dos processos que eu entendo. Eu estou numa empresa de energia, seja de distribuição, seja de consultoria, seja de outra coisa, né? Ou nós trabalhamos com consultoria que trabalhamos com os processos das empresas, né? Como que é esse processo? Tá. Nesse processo, onde eu consigo colocar a inteligência artificial para me ajudar a melhorar todos os itens? Por exemplo, tem processos de reconhecimento de imagens que podem ser utilizados, por exemplo, em relacionamento com o cliente, né? Ou processos de uso para gestão de ativos, que você possa usar as informações para ter multi-agentes que possam se orquestrar em si, né? E como eu consigo desenhar a partir disso uma arquitetura para que eu use isso para que o meu processo ele seja mais eficiente, tá? Então, para isso eu tenho que entender o meu processo, o que eu quero com ele no final, por isso eu falei do conhecimento profundo do negócio, né? E aí entender os diversos tipos de IA que eu tenho, as diversas ferramentas, tecnologias e cada hora uma tecnologia vai surgindo diferente da outra, né? Tem que ficar bem antenado nisso. Para que eu possa entender como que cada uma tem de sua especificidade para poder implementar no meu processo, né? E eu acho que essa é uma parte que a gente ainda não entende muito bem, não conhece muito bem, quer dizer, a maioria das pessoas não conhece muito bem os vários tipos de
de interações que eu tenho, as várias arquiteturas que eu possa ter dentro do processo de construção de uma melhoria de um processo com inteligência artificial. Então seriam, acho que um pouco dessas funções que deveriam estar ser colocadas. E também na análise de dados, né? Quer dizer, vamos pegar um processo que eu tenha, como eu falei, essa questão dos grandes dashboards, né? Como que eu consigo entender que esse monte de informações ali que eu possa entender, como que eu uso a inteligência artificial para tratamento de dados, para interpretação dos dados também, e como que eu posso usar isso também para os insights que eu possa ter para melhorar meus processos operativos. Túlio, se você me permitir, eu gostaria de fazer um complemento da minha pergunta. Obrigado, Marcelo, pela resposta, eu acho que foi excelente. E aí o complemento vem, em um determinado slide, você mostrou ali sobre as novas profissões Sim. Que vem, né? Novas funções. Se são profissões, mas são funções que várias profissões podem atuar, né? Isso. Que era essa aqui, né? Acho que era um pouco... Isso aqui. Isso, pronto. Habilidades. Novas funções e habilidades, pronto. Então, na sua perspectiva, o que é mais factível, pensando de forma genérica para empresas de energia? É a gente contratar pessoas que, por exemplo, sejam especialistas em dados, ou pegar a equipe que já existe e treinar para essa nova função? Como é que você enxerga esse processo dentro das organizações? Eu acho que as pessoas já existentes, elas podem trabalhar muito bem e ser treinadas por um agente de prompt, tá? Eu acho que, claro, existe toda uma equipe que já trabalha com questão de dados, que pode ser treinadas também, mas acho que uma oxigenação com novas pessoas que são mais especialistas na curadoria de dados, acho que é importante que você tenha uma área nova que trabalhe com isso, né? A gente já vê empresas, a gente tem empresas que são nossos clientes que têm áreas específicas, por exemplo, para fazer análise de dados, né? E contrataram pessoas, cientistas de dados que têm formação para isso, ou retreinaram também pessoas da própria empresa, tá? Agora, as pessoas que estão trabalhando nos seus processos do dia a dia, acho que elas têm que ser muito bem treinadas para a questão da engenharia de prompt, né? Como utilizar a inteligência artificial ali nos seus processos de forma mais assertiva ali, né? Sem ter muito... Esse é um treinamento adicional onde ele vai ter o conhecimento que ele já tem da empresa, dos processos deles, mas da IA para ajudar nesse processo aí. E da área de TI, você ter os arquitetos de orquestradores, né? Como que eu vou planejar as novas aplicações que eu vou desenvolver internamente ou eu vou construir junto. A gente trabalha muito com inovação aberta, então a gente constrói junto. Nós somos um agente de inovação aberta, né? Eu construo junto com as empresas ferramentas para os seus processos. Então, como que eu entendo das IAs e converso com os meus fornecedores, por exemplo, para que eu consiga ter soluções que utilizem IA de forma melhor para os processos, tá? Muito obrigado pela resposta, Marcelo. Ok. A Lívia gostaria de fazer uma pergunta também. Lívia? Boa noite, tudo bem? Não sei se dá para escutar muito bem. Eu queria saber, na visão das sinapses, qual será o papel da inteligência artificial na transição energética com renováveis, smart grid, armazenamento, nos próximos anos? Olha, o grande papel que tem é que você vai ter muita demanda de energia, né? Então você vai precisar orquestrar para isso. Mas, vamos dizer assim, além disso, né, como vai ter essa grande demanda, nós temos que fazer ela de forma mais racional, atendimento à demanda de forma mais racional, né? Então, nós temos um potencial muito grande, por exemplo, no Brasil, para atender essa grande demanda, de forma que você consiga atender isso de forma mais eficiente. E de forma eficiente vem vários pontos, tá? Tanto na eficiência no uso. Então, por exemplo, olha, quando a gente fala de transição energética, quer dizer que uma série de processos que usavam
energia provinda de fontes de carbono, derivadas de carbono, vão utilizar fontes renováveis. Tá? E por isso o Brasil tem um potencial muito grande. Então, por exemplo, o setor de transporte vai se eletrificar e vai usar, em vez de usar energia de gasolina, diesel, vai usar energia elétrica que vem de fonte renovável, de solar, de hidrelétrica, os potenciais, eólica, os potenciais que a gente tem aqui, energia de ondas, foi citado aqui também, uma série delas, né? Então, como que, se eu só trazer essa demanda toda para o setor elétrico, eu preciso orquestrar como que isso vai acontecer, porque eu posso ter alguns problemas. Primeiro, eu preciso trabalhar na efetização da transformação dessa energia e no uso também. Então, são equipamentos mais eficientes para a utilização, motores mais eficientes, né? Uma série de... A eficiência energética é chave na transição energética, tá? A eficiência energética não é só equipamentos, mas também é uma questão do uso, do comportamento. Então, a inteligência artificial pode auxiliar bastante em que os clientes que usam, somos todos nós, né? Possam usar isso de forma mais eficiente, né? Então, por exemplo, num edifício, vamos pensar num edifício, né? Entendendo como que a dinâmica do edifício, um edifício comercial, por exemplo, num shopping, a dinâmica ali de uso de pessoas, equipe, iluminação, ar-condicionado, e orquestrando essa dinâmica para você acionar o ar-condicionado quando ele precisa, acionar a iluminação quando precisa também, né? Ou, por exemplo, para carregamento de veículos elétricos, né? Que podem estressar a rede, eu preciso fazer um investimento adicional a isso, né? Eu posso orquestrar, uma inteligência artificial que possa orquestrar o carregamento dos veículos, dando incentivos econômicos, de forma que eu possa usar a rede quando ela está menos carregada, ou quando ela tem mais geração distribuída, por exemplo. Né? Na geração, eu dei esse exemplo da mobilidade elétrica, o exemplo de resposta à demanda, né? Entender como é o comportamento dos consumidores e aí dar incentivos econômicos para que eles usem energia em determinados momentos, né? Então ela pode usar muito nessa questão que a gente vai ter muitos dados e poder orquestrar isso. O que eu digo? Usar, pegar essa demanda que vai vir para dentro do setor elétrico e ajudar a otimizar o uso para que eu tenha também uma expansão que não mais ordenada da própria infraestrutura, tá? Acho que isso é um papel bastante importante dos modelos de IA que a gente pode usar para a transição energética. Perfeito, Marcelo. O Kevin Nogueira também gostaria de fazer uma pergunta. Kevin? Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Obrigado aqui pela aula, assim, realmente muito boa. Você falou bastante sobre, principalmente, assim, a conexão com as distribuidoras, né? Eu acredito que as distribuidoras hoje talvez sejam o maior repositório de dados do setor elétrico. E assim, há algumas nesse caminho de utilização de IAs, de utilização dos próprios dados que elas têm. Algumas estão mais avançadas, algumas menos. E eu gostaria de entender qual que é a tua visão ou a tua opinião sobre, assim, qual que está sendo o caminho das distribuidoras, ou qual que deveria ser, para começar assim, a utilizar a IA nos dados para assim, realmente gerar algum tipo de mudança assim, no mercado, seja delas ou próprio no mercado elétrico como um todo. Eu acho que tem. A primeira coisa é prestar um pouco mais atenção na qualidade dos dados, tá? Como eu chamei aqui do curadoria de dados, né? Nós estamos começando, por exemplo, um projeto de gestão de ativos, onde nossa primeira parte é isso, né? Como a gente construir uma base de dados confiável a partir de processos de sensoriamento, para que a IA consiga usar esses dados confiáveis para poder ter os processos de operação e principalmente de manutenção melhores, né? E para alguns tipos de ativos. Então, a preocupação com a governança desses dados, a governança eu estou vendo movimentos muito grandes das empresas fazendo os seus processos de data lakes, né? E eu acho que essa tem sido uma tendência grande, né? Quer dizer, construir os data lakes, onde você reúne as informações dos vários sistemas de coleta e sistemas de uso para isso, e você coloca num local onde
a organização como um todo pode facilmente usar esses dados para determinados processos que elas têm, né? Mas os dados não podem vir só brutos e colocados ali, né? Eu acho que existe um processo grande de você fazer essa validação e construir o que a gente chama de base ouro disso daí, que é uma coisa já apta para as várias utilizações, né? E a partir disso ter essa governança para o uso do resto, né? Para que as IAs consigam trabalhar com informações mais relevantes, mais limpas, que a gente chama, né? Com conteúdos realmente relevantes, porque eu posso usar, por exemplo, os dados de AMI para poder, por exemplo, definir quais são os clientes que podem ter algum indício de fraude, por exemplo, né? Isso é Ou usar os próprios dados de AMI para eu saber como que os meus ativos estão sobrecarregados ou não, né, como sensores disso. Ou como que é o comportamento dos consumidores, e se eu definir uma tarifa diferente, né, fazendo pequenos experimentos, como que esses consumidores reagem, e se eu fizer isso de forma expansiva, como que com uma tarifa diferenciada, por exemplo, para veículos elétricos, se os consumidores vão realmente fazer o carregamento na madrugada, onde a rede está menos carregada, e eu consigo evitar investimentos, né? Mas eu preciso ter as informações desses dados de perfis de consumo e como eles reagem em relação a isso. E hoje, eu já fiz projetos desse tipo, tá? Por isso que eu falo, a gente tinha pouca informação de como o consumidor reagia, porque eu não tinha a medição de consumo em tempo real, né? Hoje, com a digitalização dos medidores, isso se expandindo, eu vou conseguir ter esse tipo de informação, vou conseguir saber se ele está gerando, consumidores ou consumidores que têm geração distribuída, né? Vou poder saber exatamente quando que ele está gerando e injetando na rede, e posso correlacionar isso com a instalação solar daquele dia, por exemplo, e aí eu prever como que vai ser a operação, porque eu sei que no dia seguinte vai ter vai ser nublado também, vai ser ensolarado, e aí eu consigo prever como que vai estar a minha operação. Eu posso até configurar minha rede para que ela seja mais otimizada para atender atender a rede quando você tem alta insolação ou baixa insolação, né? Mas tudo isso depende de você ter essa massa de dados organizada, validada, para que eu consiga pegar esses tipos de aplicações e utilizar esses dados para eu poder fazer essas previsões, esses tipos de previsões, né? Perfeito, obrigado. Perfeito, Marcelo. Bruno, dá tempo de mais um? Agora eu queria fazer minha pergunta, Túlio. Tá ok, pode fazer então, viu? Tá. Marcelo, muito obrigado, tá? Eu não sou da área, né? Mas em cada palestra, né, em cada webinar, eu aprendo mais um pouquinho, né? E aprendi bastante com você. Teve um slide que você apresentou, né? Alguns modelos de inteligência, né? Um tradicional, deep learning, eu esqueci o nome da terceira, da outra. Era aqui no comecinho, né? São subitens. Isso. E teve um slide também, né? Acho que foi no finalzinho, você falou que a função, né, do homem, né, do profissional, seria treinar essas inteligências, essas IAs. Aí eu queria saber, né, se você tem, por exemplo, algum panorama, né, de comparação entre elas, né? Por exemplo, limitação, né, acerca, né, do aprendizado, né? Enfim, né, como elas apresentam ela tem uma diferença de limitação uma para outra, né? E, por exemplo, uma curva de aprendizado, né, para esses modelos, né? Assim, uma é mais eficiente com a outra, né? Assim, qual seria esse grau de precisão, né? Assim, há alguma tarefa, assim, que elas têm maior dificuldade, né, de executar, de aprender? Eu digo o seguinte, eu acho que vai um pouco mais nessa questão aqui, né, que a gente fala aqui. Eu acho que existem os tipos de coisas. Que você tem áreas especializadas em cada tipo, por exemplo, né? Mas as aplicações horizontais, que resolvem os tipos de tarefa, por exemplo, as que geram imagens, geram vídeos, as coisas todas, né? Sei lá, são coisas um pouco mais genéricas, uma pessoa comum quer fazer e tal, né?
De forma geral, como ela é uma inteligência muito genérica, ou mesmo do ChatGPT, vamos pegar assim os modelos, né? De forma Uhum. muito genérica, ela atende a uma série de gamas muito bem, né? Assim, de geração de conteúdo, a partir do que ela tem, né? Mas quando você tenta uma coisa, a gente teve uma experiência aqui de um processo que a gente fez, né? Que a gente teve bastante engenharia de prompt para guiar ela para Uhum. chegar numa análise de uma base de dados que a gente queria fazer para montar um modelo de priorização aí de investimentos, né? Então tem um grande trabalho em cima disso, quer dizer, um trabalho grande para você ir treinando, em cima disso você precisa ter um conhecimento específico do negócio para ir treinando. Então, exige-se, a consultoria que a gente ia demorar bastante tempo, a gente diminuiu bastante usando, né? Mas usando uma mais genérica, né? Eu entendo que a gente pode trabalhar, eu acho que para ganhar mais velocidade, ter processos mais automáticos em si, as aplicações verticais, onde você tenha. E isso é uma. Porque essas aqui estão. Você não vai construir um ChatGPT, mas você pode usar, por exemplo, os agentes, tokens do ChatGPT, para construir uma IA especializada, por exemplo, em atendimento do consumidor para dúvidas sobre a conta de energia. Acho que essa Sentido. especialidade é até demais, tá? Mas você pode construir uma que usa esse ou outros tipos de LLM, né? Para poder construir a sua inteligência que está especializada naquele assunto que você vai usar no seu processo, né? E aí você ganha, ela aprende com todas as interações que ela tiver ali dos vários clientes que, por exemplo, vão pedir dúvidas sobre conta de energia, de tal modo que ela já consiga, a partir de você consiga substituir, por exemplo, alguma coisa de call center, ou com voz mesmo artificial, ela consiga conversar com o cliente como se fosse uma pessoa humana para isso, né? Então acho que eu acho que essa é muito especializada, mas talvez uma que seja um pouquinho mais Uhum. geral, mas que você consiga é, trabalhar trabalhar você com seus modelos de IA para você criar uma IA personalizada ou específica para aquele seu processo, tá? Em relação à comparação de ferramentas, existem acho que alguns tem relatórios, aí acho que você consegue ver na internet, que você tem aí as prós e contras de cada um desses, né? Aí tem uma série de empresas que fazem as comparações, as itens de análise, mas todas elas, o que tem acontecido? Tem sido, assim, você vai ter várias, né? Cada grande Big Tech tem a sua, né? Uhum. Seu grande modelo, né? E vão surgindo novos processos de modelo que esses grandes modelos vão sendo incorporados nisso. E aí os modelos vão evoluindo e evoluindo muito rapidamente, sabe? Modelos de multi-agentes já tem incorporado em todas elas, né? Então, conforme o modelo novo que está sendo alguma coisa, todas elas, quase ao mesmo tempo, incorporam nas suas marcas padrões, assim, ChatGPT, Gemini, Copilot, coisa assim. Ei, Bruno. Marcelo, obrigado. Ô, Túlio, eu passo para vocês. Tem pergunta no chat? Tá, eu vou fazer a pergunta do chat. Então, a pergunta é da Maria Clara Souza. Marcelo, você teria uma lista de ferramentas com IA de aplicação específica para o mercado de energia? Essa eu não entendi. Quer dizer, a gente usa. Acho que não tem uma lista ainda, né? Tem os que a gente faz, né? Mas assim, só pesquisar mais, talvez. Tem aplicações de outras empresas, se tiverem outras pessoas aqui fazendo palestras também, acho que mostraram também aplicações do que eles fazem, né? De agentes disso. A gente tem trabalhado em construir e desenvolver ferramentas que possam usar a IA, por exemplo, nós temos aplicações para, como eu disse, para planejamento, para operação. Nós estamos construindo um sistema que vai usar para sistemas para proteção, né? Mas na distribuição. Nós estamos discutindo aqui projetos para geração, de criação de gêmeos digitais, por exemplo, que possa usar também para analisar a performance de parques solares, né? Quer dizer, tem uma série de ideias. Acho que ainda as aplicações comerciais específicas, nós temos um de
de automatização de processos de análise técnica de geração distribuída ou de novas cargas, né? Nós temos uma também para análise de localização para perdas não técnicas, né? Mas assim, eu acho que... tem uma série de outras que a gente já viu também, que usam visão computacional, né? Tem várias empresas interessantes que têm usado a questão da visão computacional para você fazer classificação de ativos, cadastro de ativos, mapeamento de compartilhamento de infraestrutura, sabe? Empresas que usam realidade aumentada, realidade virtual para treinamento, e aí aplicam inteligência artificial na análise de desempenho do treinamento, né? Eu acho que tem, eu não tenho uma lista, eu estou usando de cabeça assim, o que eu lembro de aplicações que eu já vi, né? Ok. Posso fazer a última, Bruno? Fica à vontade. Eu tento do Marcelo aí. Como é que você tá, Marcelo? Não, tudo bem, vamos lá. Então, Marcelo, você falou muito aí de usar o agente, o chat GPT e tal, essas ferramentas de aprendizado profundo, como um apoio, né? É interessante o profissional entender o modelo de negócio para utilizar a ferramenta. Mas eu acho que vejo uma tendência de profissionais que não entendem do assunto e usa a ferramenta e se torna o que eu chamo de profissionais alucinados, né? A ferramenta dá a informação, acho que está certo, mas na verdade ali tem uma pequena alucinação ali. Como é que a gente vai se proteger desses profissionais? Esse é um ponto interessante. Seria o curioso, né, que vai lá e Ele vai lá, pergunta para o chat GPT um assunto, pega, joga lá vira, no LinkedIn e acha que está bombando. está humano com isso, né? No fundo, isso acaba. Eu acho que o tempo depura um pouco isso, sabe? Pode ter um hype inicial ali, mas se ele não tem um conhecimento da coisa ou não trabalhou com isso exatamente, ele não pode pegar 1, 2 trabalhos, mas depois não pegar mais, tá? Porque não vai ter a performance que se esperava do que ele mostrou que poderia ser feito, né? Então acaba o tempo, talvez exista como as grandes tecnologias novas, né? Começa com um monte, depois vai depurando aos poucos e sobra talvez os que têm realmente conteúdo para isso, né? Eu acho que não sei como a proteção vem assim, de você ter sei lá, talvez trabalhar com 2 ou 3 opiniões, né? Não ser sempre uma pessoa só, né? Confiar num só, né? Olhar um pouco também do histórico que a pessoa já fez, né? Experiência, né? Acho que isso são coisas que podem atestar melhor a performance de um profissional de uma empresa, né? Que está trabalhando com isso. Isso. Prometo que vai ser a última, tá? Marcelo, você acredita que a gente pode chegar aí na inteligência artificial geral, né? E que apareça o primeiro operador de sistema elétrico totalmente autônomo aí? Pra você pensar que a operação do INS é bastante autônoma, tá? Eu diria que tem bastante coisa ali que... Isso há muito tempo sem usar ainda muito IA. Acho que a geral é uma coisa, assim... Não sei. Se fala, né? Até 2030, eu tenho ouvido bastante, uma palestra no Energy Summit que ele fala, vai chegar a geral e os humanos vão ser necessários para muitas, muitas tarefas, né? Eu acho que a gente tem que... se a gente está caminhando para isso, e a gente está caminhando porque isso é uma coisa que, vamos dizer assim, você vai agregando, ela acaba se exponenciando, né? Assim como que a gente com a internet, por exemplo, de forma geral, a gente tem acesso a muito conhecimento e as pessoas interagindo com as outras, elas ampliam o conhecimento, por isso que uma equipe é muito mais produtiva do que várias pessoas trabalhando sozinhas, né? A inteligência artificial, se ela trabalha em conjunto, a superinteligência, na verdade, não vai ser ela a superinteligência, né? Vai ser várias em conjunto que trabalham
de forma coordenada, uma IA treinando a outra, e aí você chega na geral que tem um grande conhecimento sobre uma série de muitas coisas que possa substituir uma série de tarefas. Eu acho que se isso acontece, e vamos pensar que isso está, sei lá, talvez 10, 15 anos possa chegar nisso, você tem que começar a pensar desde já nas consequências éticas disso, tá? Quer dizer, se ela vai orquestrar tudo isso, ela pode ser operador de sistema total, mas ela pode orquestrar outras coisas. Então ela tem que ser sempre a reboque do que o humano precisa fazer, né? Da sustentabilidade da vida humana. Né? Então, ser usada isso não para, por exemplo, sistema de cibersegurança. Então, o IA pode querer hackear uma outra e se derrubar, por exemplo, uma instalação elétrica, né? Enfim, eu acho que a gente discute pouco, e eu acho que tem que começar a ter as discussões mais éticas de quanto que, nessa hipótese, como que seria os limites dessa IA e como que os seres humanos vão ter que interagir e até olhar que você vai ter um desemprego, talvez, como eu falei ali, você vai precisar ter uma requalificação muito forte das pessoas para que elas possam, nesse novo mundo, como que elas vão trabalhar. E talvez pensar, inclusive, que possa trabalhar menos. Né? Já que talvez a IA, ela vai aumentar muito a produtividade, então você vai precisar de menos gente para fazer alguns tipos de tarefas. Talvez o melhor seria que esse ganho de produtividade seja apropriado por toda a sociedade, com as pessoas talvez trabalhando menos. Né? Mas acho que tem discussões muito grandes ainda que a gente não está tratando, e eu acho que esse é um ponto, ética sobre isso e como será o futuro com isso, que a gente tem que começar a entender melhor, ou discutir mais. E acho que o Instituto de vocês é muito bom para isso. Eu também concordo com você.